Olá, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e todas as terças-feiras à noite a gente está aqui para falar com você sobre como criar uma empresa multiplicadora de resultados. Hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares essenciais para o crescimento de negócios, tá bom? Esse é um tema que eu já venho trabalhando bastante tempo com o pessoal, explicando como fazer para crescer negócios, e eu acabei formatando esses 3 pilares essenciais para o crescimento de negócios. Gente, isso vem assim de uma jornada bastante longa já, né? Poxa, tem muitos anos aí no empreendedorismo, tem muitos anos fazendo gestão de empresas, tem muitos anos crescendo negócios, os meus negócios e ajudando outras pessoas para crescer negócios, para entender que algumas coisas são essenciais e tem aquelas coisas que são desnecessárias, são supérfluas, né? Você pode ou não obtê-las, mas você não pode deixar de lado o essencial por aquilo que é trivial, por aquilo que é secundário, tá joia? Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre os 3 pilares essenciais pra gente crescer negócios. E como sempre, né, pessoal, eu convido você a compartilhar essa live com quem você acha que pode fazer diferença na vida da pessoa. Graças a Deus eu fico muito feliz, assim, com pessoas que vêm aparecendo, não conheço a boa parte das pessoas que me seguem, pessoalmente falando, né? Já tive a oportunidade, às vezes, de falar uma vez ou outra. E pessoas que vêm principalmente no direct, eu acho muito, muito legal, muito interessante. Pessoas que vêm falando, poxa, teve um rapaz um tempo atrás que falou, poxa, mandou um áudio, cadê o povo vendo essa live? Cadê todo mundo e tal? Eu falei, não, meu amigo, a gente tá trabalhando, é início de negócio, é início desse perfil aqui, né? Porque eu mudei de perfil, faz parte mesmo do processo, tá bom? Então você que tá crescendo negócios, dê valor aí nos seus inícios, tá bom? Mas o ponto aqui é como isso é satisfatório, me deixou muito feliz ver que de fato tem resultados, de fato impacta a vida das pessoas e gera transformação. E uma das coisas que a gente tem que ter muita clareza, pessoal, todo mundo que está construindo negócios, isso é muita clareza que você precisa ter. É necessário você gerar valor para as pessoas. O dinheiro, ele acompanha o valor e não o contrário, tá bom? Tem muita gente que está correndo atrás de dinheiro, você vai se dar mal, tá? Gere valor, o dinheiro, ele vai vir. É uma lei da semeadura e ela é irrevogável, isso vai acontecer. Eu sei que é muito desafiador, especialmente para quem passa por problema financeiro. Eu já passei por situações financeiras bem desafiadoras e eu sei que é uma droga. Você fala assim, pô, como é que não vai falar de dinheiro? Eu preciso do dinheiro. Claro que você precisa do dinheiro, mas eu tô falando de uma estratégia correta e acertada para você adquirir esse dinheiro. Tem como você fazer isso a curto, médio e longo prazo, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai falar aqui, pessoal, o que eu quero que vou trazer para vocês, né? A respeito desses 3 pilares essenciais. Eu acho que assim, quando você vai construir negócios, né, você começa a fazer negócio lá, você vê que são tantas competências que são necessárias na medida em que você vai crescendo seu negócio, fala assim, meu Deus, eu preciso saber de tanta coisa, eu preciso ter tantas habilidades, tantas competências, tantos conhecimentos. Meu Deus, e tipo assim, não tem, as 24 horas não estão se multiplicando. E além de eu precisar saber disso tudo, eu já tenho um montão de coisas para fazer. Meu Deus, o que eu escolho aqui, né? E a gente vai falar hoje justamente sobre o que você precisa saber. É o que você precisa e o resto é secundário. Você sabe se você quiser, tá joia? E como que faz para adquirir esse conhecimento? Como que eu vejo, né? Eu já abri alguns negócios, me amarro nos inícios dos negócios, sei como é que é. E no campo das ideias, tudo dá certo, né? O papel, ele aceita tudo. Você vai lá, desenha o seu negócio, idealiza, imagina como vai ser o teu ponto comercial, o atendimento, como que você vai prestar o serviço, vai vender seus produtos. E a coisa funciona. Assim, funciona no campo das ideias. E cotidianamente eu ouço muitas ideias excelentes. E se a gente fizer isso? Pô, se fizer isso, a ideia é boa, hein? A ideia sempre é boa no campo das ideias, né? Enquanto você não botou em prática. O que você acha, Camila? Tem gente que sempre acontece muito por eu expor, trazer muito conteúdo e tal. Tem sempre um pedido de um cafezinho, né? Vamos tomar um cafezinho, eu quero te mostrar um negócio, eu quero saber a sua opinião, né? As pessoas vão me trazendo muitas ideias a respeito do negócio delas, do modelo delas. E assim, lá no campo das ideias, quando você tá tendo elas, você se vê colocando seus talentos em prática. Especialmente quando você já vem de uma empresa. Isso acontece muito, assim, por exemplo, quem sai do campo do colaborador, já trabalhei em uma empresa e decido abrir o meu próprio negócio, rola muito isso, o povo fala assim, pô,
Cara, já fiz 1 milhão de vezes. Eu era excepcional na empresa que eu trabalhava. Eu mandava muito bem, eu praticamente carregava aquela empresa nas costas. E eu fiz tudo. Claro que vai dar certo quando eu abrir minha empresa. Eu não vou cometer os erros que eu vi nessa empresa que eu trabalhava, né? E de novo, lá na cabeça o negócio funciona, que é uma beleza. Acontece muitas vezes. E tem outras vezes que você fala assim, cara, você vai lá, analisa a oportunidade de mercado, de negócio, você olha pro mercado assim e fala assim, mano, se aquele cara faz aquilo, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer de uma forma melhorada, se dá certo pra ele, não vai dar certo pra mim? Claro que vai dar certo, né? Você começa a analisar o mercado, vendo oportunidades e na sua cabeça o negócio roda, que é uma beleza. Aí você já se imagina fazendo, vendendo, os clientes gostando, você multiplicando, aí já tem ideias de expansão, né? Tem um rapaz que veio conversar comigo uma vez, falando sobre o que ele queria fazer. Era trocentas coisas, assim, era uma magnitude gigantesca, né? E a gente, quando vai crescer negócio, construir um negócio, já vai pensando lá no futuro as potencialidades, onde quer chegar. Mas assim, era um negócio tão gigantesco que eu falei assim, meu amigo, claramente, quando você ouve uma pessoa, claramente você vê o nível de maturidade profissional dela pela fala dela, né? O que ela já construiu ou ainda não construiu pelas ideias e como essa pessoa elabora tudo. Porque quando a gente tem uma jornada, o caminho, no campo das ideias a coisa funciona como uma beleza. Mas quando você vai botar em prática a tua ideia, aí você vê como que o terreno é de verdade. Existe uma premissa na PNL, PNL significa Programação Neurolinguística, que fala o seguinte, mapa não é território. Então, por exemplo, você abre lá o Google Maps, né? Você abre o Google Maps, que é um mapa. Aquele mapa ali, ele não... Vamos supor que você abriu de uma cidade, eu tô em Brasília, viu lá o território de Brasília. Aquele mapa não é Brasília. Se eu botar e pisar no meu celular, eu não vou estar pisando em Brasília. Eu vou estar pisando numa representação de Brasília. Mapa não é território. O mapa é uma representação do território. Então, no campo das ideias, as ideias são uma representação da realidade, mas não é a realidade. O que acontece aqui no teu mapa pode ou não representar a realidade de um território. Entende? São coisas completamente antagônicas, são coisas, por exemplo, no teu mapa, no teu campo das ideias, pode ou não conter coisas que existem na realidade. Tem gente que, por exemplo, não tem experiências com as coisas, nunca fez, sei lá, nunca mexeu com marketing digital. Às vezes não tem um monte de informações dentro do mapa dela que existe no território do marketing digital. Das coisas, como elas podem ou não ser feitas. E tem gente que, sei lá, às vezes inventa coisas, já viu? Quando você vai falar de algum lugar, você vai num shopping na sua cidade, você conversa com duas pessoas, tem você e uma outra pessoa. Aí você tá lá falando como que é o shopping. Não, aí você entra naquela porta, aí tem aquela loja, sei lá, de uns 5 metros de fachada. Aí a pessoa, que loja de 5 metros de fachada? Não é aquela outra loja? Ou seja, o mapa dessas duas pessoas está diferente, mas o território não vai mudar por causa do mapa. Entende? Então o ponto aqui é, no campo das ideias, tudo funciona. Agora, vamos botar na realidade? Vamos botar para ver como é que acontece? Porque eu diariamente ouço aí umas 350.427 ideias aparentemente geniais. Meu amigo, tua ideia só vai valer alguma coisa se o mercado disser que ela vale. Quando você botar ela em prática, ela funcionar. Aí eu sei que ela vale alguma coisa. E o mercado vai dizer quanto é que ela vale. Não é você, não sou eu, é o mercado. Tá bom? E aí, o que acontece? O que impede essas ideias, né, nossas, de negócios acontecerem? Gente, papel aceita tudo. Papel, você falar que você vai faturar 800 milhões de dólares no primeiro mês, ele aceita 800 milhões de dólares no primeiro mês, né? Você faz o plano ali, um plano de negócio, como que vai crescer o teu negócio. Só que quando você coloca esse plano em prática, ele pode dar errado. Especialmente se for a primeira vez, em geral ele vai dar errado, né? E mesmo pessoas experientes, os planos dão errado. Muitas e muitas vezes. Porque quando você fala de empresa, você não está falando de uma ciência exata, 2 mais 2 são 4. Não, 2 mais 2 pode ser 4 se não chover, 2 mais 2 pode virar 20 se de repente o mercado for a seu favor, 2 mais 2 pode virar menos 80 se vier uma pandemia. Não é uma ciência exata. Não existe plano. É uma coisa mutável o tempo todo, né? E o que pode acontecer também é a sua ideia original, quando você bota em prática, por mais que pareça genial, o mercado diga que ela não é tão boa assim, não.
E tem um caso que eu cito, né, aconteceu, de uma operação que abriu o rolinho primavera, uma operação de rolinhos primavera. A operação era super legal, a comunicação visual era super legal, aparentemente, eu não conheci pessoalmente, mas era um ponto comercial adequado, tava ok. Só que foi um fracasso, fechou. Ou seja, na mente da pessoa que idealizou, que investiu no ponto comercial, criou a marca, fez a produção, poxa, teve, né, todo o investimento inicial, a ideia era genial. Quando botou em prática, o mercado disse, não é tanta gente assim que quer, não faz tanto sentido, não faz parte dos nossos costumes, não é coxinha, não é empada, não é salgadinho, não é pastel. É rolinho primavera, entendeu? Não faz parte da nossa cultura, acho caro. Eu já tive uma franquia de frozen yogurt, vocês conhecem? Aquelas, né, Yogoberry, Yogi, enfim, aquelas sobremesas de iogurte. Eu já tive. Fui tentar pegar a ascendência, porque eu sabia que era uma operação que daqui a um tempo não ia funcionar mais, já ia morrer. Só que eu fali, eu também quebrei. O que aconteceu? Inicialmente, fiz uma análise ali, nossa, que ponto comercial incrível, isso vai dar super certo. Me lasquei. Um dos pontos que eu me lasquei foi justamente uma escolha de ponto comercial ruim. E era uma sobremesa extremamente cara em uma praça de alimentação com muitos concorrentes. Uma sobremesa de R$14 dava pra comprar um sanduíche da Subway. Então as pessoas preferiam ir lá na Subway comer. E às vezes pagar uma sobremesa mais barata e mais conhecida. Por exemplo, um Girafas, um McDonald's. Entende? Então no campo das ideias, meu amigo, funciona. Mas a prática muitas vezes dá errado. Então isso acontece muitas vezes, né? E o que acontece ainda? Quando a gente vai abrir um negócio, a gente vai fazer as entrevistas, né? E o candidato, ele se vende pra você. Hoje mesmo eu já fiz 2 entrevistas. E as pessoas se vendem. Não, eu quero muito, eu sou muito bom, eu faço isso, eu vou me comprometer com aquilo. E a pessoa vai se vendendo e vai fazendo promessas. E você compra a promessa, compra a pessoa, compra a ideia dela, compra ela, né? Você fala assim, cara, gostei dessa pessoa, vou botar dentro da empresa. E aí você tem uma expectativa lá em cima em relação à performance dela, pelo que ela vendeu pra você, e quando ela entra na empresa, você fala assim, meu Deus, que fiasco, cadê aquela pessoa que se vendeu pra mim? Nossa, ela na outra empresa diz que arrasou, e aqui ela tá arrasando pra baixo, ela tá abafundando a gente, eu tô pagando pra uma pessoa não performar nada, né? Isso acontece com uma frequência altíssima. Quantos negócios começam com pessoas que você bota dentro da empresa, você vai lá, treina, né? Você dá o suporte, ensina, tá em cima, bota meta, faz o que for e o negócio não funciona, não anda. A prática, o negócio começa a dar errado. E aí tem horas que começa assim, fala assim, um monte de gente, problemas comuns, corriqueiros de empresa é vendas, né? E o outro é financeiro. 2 problemas, assim, que o tempo todo o pessoal reclama, né? Ah, precisa de venda, precisa de cliente, inclusive empresas de marketing que precisam de clientes. Parece, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Vendas e financeiro. Aí o povo fala assim, cara, eu não tô vendendo e eu sei que o marketing digital é a nova onda, né? Eu preciso ir pro digital e tal. E aí começa a correr atrás. Preciso aprender marketing digital. Aí sai comprando os cursos, né? Os cursos básicos, assim, que todo mundo compra e tal. Aí vai lá fazer uma fórmula de lançamento do Érico Rocha, vai fazer o Leandro Aguiari, vai fazer mais não sei quem. Começa a pesquisar e fazer 250 milhões de cursos. Gasta uma nota fazendo aqueles cursos. E quando você começa a fazer os cursos, você fala, meu Deus do céu, o negócio é um universo. Vai fazer tráfego, vai atrás do Pedro Sobral, você vai atrás de um monte de gente e fala, meu Deus, eu vou ter que fazer uma pós-graduação de novo, eu vou ter que estudar mais 5 anos, fazer uma faculdade só de marketing digital. E é o seguinte, no final desse ano já mudou o que você aprendeu no início do ano, entendeu? E aí o povo começa a ficar desesperado, fala assim, cara, eu preciso aprender esse tanto de coisa pra botar em prática e no início dá errado, né? Quando você vai começar a fazer uma coisa nova, dá errado, e eu não posso deixar de fazer as outras coisas pelas quais eu sou responsável. Como é que eu vou fazer isso? E aí você vê lá o empresário ficando doido. Fala, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo. Eu vou ficar maluco, não dá, tô gastando uma nota e o negócio não tá tendo resultado. Vou atrás de uma agência. Vou atrás de uma agência de marketing. Uma agência vai me ajudar, né? E aí contrata a agência. E a agência faz ali aquele tanto de promessa também. Eu vou trazer pra você os leads quentes e não sei das quantas, e vamos fazer isso. Ou então você também cria uma expectativa altíssima em relação às agências. Eu conheço muito dono de agência, já trabalhei com muitas agências, atualmente trabalho com agência. Minha área de formação básica é marketing, então eu conheço muito de pertinho essa relação e o desalinhamento de expectativa entre o cliente e a agência.
E aí, a agência vai lá, faz aquele tanto de promessa e entrega 10% do que promete ou do que você esperava que ela entregaria. Aí você fala, mano, não. Tô aqui fazendo um investimento cabuloso, tô aqui fazendo várias coisas, vários investimentos. Já fiz curso pra vender, tá dando ruim, tô investindo e tá mais ou menos. Paga aqui uma empresa de marketing, ele me entrega alguma coisinha, mas ainda assim não tá girando, eu tenho uma expectativa muito maior. Aí você fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou cortar custo, né? Vamos dar um jeito de mexer com o financeiro, não tá vendendo, vamos cortar. De duas uma, ou você vai lá para operação, você começa a demitir funcionário e fala assim, eu vou começar a operar, eu vou para dentro da minha operação para economizar colaborador. É ou não é verdade? Uma galera faz isso, né? E começa lá, barriga no balcão, né? Eu que vou fazer os atendimentos, eu que vou entregar, vou economizar aqui o colaborador para fazer caixa na minha empresa. Não posso fazer isso. E aí vai também dar uma olhadinha ali no financeiro. E quando vai pro financeiro... Meu amigo e minha amiga, aí começa a ver algumas coisas que são meio estranhas. Alguns termos estranhos, uns termos assim, poxa, não tô tão familiarizado com isso, né? Como é que entra tanto dinheiro nessa empresa e no final do mês não sobra esse tanto de dinheiro? Cadê esse tanto de dinheiro que não entra pro meu bolso? Tá todo mundo sendo pago, eu ainda tenho boleto pra pagar e não para de vir os boletos. Cadê esse dinheiro que eu faço tanto, eu suo tanto pra conquistar? Cadê esse dinheiro? E aí, quando você já é mais esperto, mais sábio, já tá aprendendo um pouco mais, você começa a fazer alguns controles financeiros, seja na planilha de Excel, seja usando alguns aplicativos ou softwares, algumas plataformas de gestão financeira, e aí você vê, e não é incomum, é muito mais comum do que você imagina, que rola algumas perdas financeiras. Você fala, meu Deus, como é que tá saindo dinheiro desse tanto aqui, menino? Mas você só consegue ver onde tá perdendo dinheiro se você controlar o dinheiro, você saber quanto de dinheiro você tem, né? E pra onde ele tá indo. Ou então você olha, tá rolando desperdício, ou então tá rolando desvios. Acontece. E acontece com uma frequência interessante, bem alta, não é algo assim, mais ou menos. Acontece sim. E aí você começa a ver um bando de imposto, de regra, de CLT, umas coisas, né? Aí você vê assim, meu Deus, eu não posso demitir funcionário, porque senão eu tenho que pagar todos os direitos trabalhistas dele, então aí eu tenho que ficar com aquela pessoa que tá horrível, que tá contaminando o time inteiro dentro da minha empresa. Meu Deus, o que eu vou fazer? E alguns clientes meus ainda falam assim, Camila, dependendo de onde eu compro e onde eu estou na minha empresa, os impostos relacionados ao frete do produto que eu compro faz toda a diferença. Então tem gente que é muito mais barato a pessoa ter uma empresa lá em São Paulo e pedir para entregar em São Paulo, depois ela faz um outro tipo de frete ou uma manobra ali para poder vender aqui porque vai sair mais barato o imposto. Só que se você não sabe, você nem competitivo é, teu produto tá com preço lá embaixo, seus concorrentes com precinho aqui, ó, simplesmente porque você não entende de imposto. Você não sabe nada disso, não tem a menor ideia do que se trata. Você perde competitividade, né? E aí você vê aquele bando de dinheiro entrando na empresa, nenhum dinheiro entrando no seu bolso. Onde é que tá esse dinheiro? Sei lá, né? Cadê? Foi pros impostos, foi pro desperdício, foi pros desvios. E aí você tá lá trabalhando que nem um cavalo de carroça, né? Tentando dar conta de tudo dentro da sua empresa, indo de um lado pro outro. E aí começa aquele negócio, trabalha e começa a destruir sua saúde física, né? Malhar, ir pra academia, pra quê? Pra quê? Não dá tempo. Não dá tempo. A saúde emocional já era. Gente, eu passei por problemas financeiros gravíssimos. É uma pressão emocional, uma pressão mental absurda. É absurdo, você fica pensando naquilo. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? É o tempo todo, doidão e doidona ali pensando naquilo. Fica estressado. Quem não sabe fazer gestão das próprias emoções começa a dar umas explosões. Teve gente na pandemia que já teve surto, entendeu? Já teve problemas emocionais graves, não conseguiu dar sequência. E aí começa a degringolar, né? Casamento, começa a chegar em casa estressadão, estressadona. Oi, Renatinho! O pessoal, Renatinho, eu tô falando daquele estresse, meu amigo, quanto trabalho demais, chega em casa, briga com a esposa, briga com o esposo, sabe? Ele ou ela não tem nada a ver com a paçoca, né? Com as decisões que tomou e você tá lá ralando e não se sente compreendido. E ainda, o pior de tudo, que dentro da carreira empreendedora, se você não tá no meio de outros empresários, o que é bastante comum, é uma carreira meio solitária. Porque quantos amigos empreendedores você também tem? E com quantos deles você conversa sobre o seu negócio? Né? Quantos? Geralmente a gente está perto de pessoas que são colaboradores de outras empresas, são servidores públicos. Não tem tanto amigo empreendedor assim, né? Não é tão comum isso acontecer.
Com quem que você vai conversar sobre os seus problemas e potenciais soluções? Não tem. Você acha mesmo que alguém que nunca teve empresa vai saber o caminho para resolver os seus problemas? O que a gente costuma ouvir é: para com isso. Você é tão inteligente. Nossa, você podia passar num concurso. Vai estudar para um concurso. Você vai ganhar ali, ó, 10, 15 mil reais. 20 mil reais dá pra você ganhar. Você tá aí ralando com isso. Ou então deixa disso. Sem falar no sobrepeso pela má alimentação e ansiedade gerada pelo excesso. A saúde física vai pro buraco, né? Os relacionamentos vão pro buraco. E as pessoas que te amam e te querem bem, elas não entendem por que você tá fazendo isso com você mesmo. Entende? Fala assim, meu Deus, você tá se sacrificando pra quê exatamente? Pra ganhar essa ninharia? Pra fazer isso, pra ralar tanto? E não conseguem compreender que dentro de você existe um sonho de você ser dono do seu negócio, de você construir algo que é relevante, você se orgulhar daquilo, né? De você, poxa, você teve um sonho, viu um problema, teve um sonho de sim crescer, ficar grande, ganhar muito dinheiro, sim, ter uma vida confortável, ter orgulho daquilo que você construiu, né? Ser relevante na história, ajudar pessoas. São poucas pessoas que entendem isso. Poucas, não são todas. E por amor a mim e a você, algumas dessas pessoas ficam, faz isso não, você tá ralando demais, tá trabalhando demais, entendeu? Tá acabando com você. E ainda vem com uma pá, né? Você tá lá querendo compartilhar suas dores e a pessoa ainda vem lá e termina de acabar. Né? Fala, não, larga disso. E aí eu quero conversar com você justamente como resolver isso. Como resolver isso? Pra você parar de passar por alguns desafios que não são necessários você passar. Tem algumas coisas que nós não precisamos passar por aquele caminho para aprender. A sabedoria é saber fazer. Muita gente tem curso, muita gente tem muitas formações, né? Assim, mestrado, doutorado, uau, as pessoas são incríveis. Mas quantas pessoas que às vezes têm menos capacidade que você, têm menos conhecimento que você, que conseguem resultados maiores? Já parou para pensar nisso? Não se trata de conhecimento é fundamental. Mas ele só é fundamental se você botar esse conhecimento em prática. Entende? Transformar ele em sabedoria. E sabedoria é você saber fazer. E a melhor sabedoria, no meu entendimento, é a gente aprender com quem faz, com quem já fez, já passou, para que eu não precise cair nos buracos que aquela pessoa caiu. Ela já caiu, entendeu? Para que eu vou cair de novo? Naquela mesma rodovia que eu tô passando, já alguém já passou por lá. Entende? É você pegar o mapa dessa pessoa e entender que aquele buraco existe ali, você não precisa passar por ele, já passa mais rápido do que ela, né? Tem menos prejuízo do que aquela pessoa. Então eu quero falar pra você sobre 3 coisas essenciais que você precisa saber para ter uma empresa que vai crescer, que vai multiplicar os resultados. E são 3 pilares essenciais para você trabalhar neles, tá bom? E eu quero que você foque nisso. Foque nisso, porque isso aumenta grandemente a sua chance de dar certo. Grandemente. Camila, é uma receita mágica, é uma fórmula. Olha, não existe mágica, não existe fórmula, não existe nada disso. Existe trabalho. E um trabalho inteligente. Essa promessa de que você não vai trabalhar nunca mais, isso não tem nada a ver com empreendedorismo. Quem tá querendo só o dinheiro não é empreendedor, porque o empreendedor ele constrói. E ele sabe que para ele ter liberdade financeira, ele precisa ficar muito rico. E para ficar muito rico, ele precisa trabalhar de uma forma cada vez mais inteligente. Beleza? Então não tem dessa. A gente não tá aqui, eu não tô aqui pra falar com pessoas que não querem crescer e pessoas que querem ficar na mamata. Não tô falando de você eliminar os outros pilares da sua vida, mas eu tô falando de um trabalho inteligente, um trabalho do qual você se orgulhe, que tem resultados, né? Pessoas que amam o que fazem o que amam, vão ter várias partes chatas no meio do caminho, mas no final das contas vai valer a pena. Você vai bater no peito e falar, cara, consegui. O sabor da vitória, da conquista, entendeu? Tipo os atletas olímpicos que ganham. Então, são 3 pilares que eu quero que você foque. Anota aí. O primeiro pilar é liderança. Liderança. Meu amigo, não subestime o poder da liderança. Eu sei que tem gente que deixa um negócio meio e tal, mas não subestime o poder da liderança. Tem muito líder aí liderando as pessoas para um caminho terrível, quando você deveria estar desenvolvendo a tua liderança para levar as pessoas para um caminho que funcione, que todos saiam ganhando. A gente precisa desenvolver liderança. Segundo pilar é estratégia.
estratégia, não importa, é estratégia, né? Já diria o Capitão Nascimento. E o terceiro são pessoas. Pessoas. Você precisa saber sobre liderança, você precisa saber sobre estratégia, você precisa saber sobre pessoas, para você ter um negócio que cresce. Ponto. Só isso, Camila. Cada um desses é uma raizinha, é um raminho que vai gerar alguns frutos. E a gente vai falar sobre alguns deles aqui agora. Tá bom? Vamos lá, gente. Você quer crescer a empresa. Se você tá aqui é porque você quer crescer a empresa. Se você quiser ficar onde você tá, não vai funcionar porque vai acabar crescendo. Tá bom? Eu já falei trocentas vezes. Não convém falar de novo. Ai, Camila, por que você tá falando de crescimento de empresa? Se você já me segue, já me conhece, sabe que eu sou a fanática do crescimento de negócios. Não faz sentido ficar no mesmo lugar. Não faz. Existem várias formas de crescer negócio. Já cresci por meio de franquias. Estruturei para crescer por meio de startup, que é um crescimento alavancável, né? Alavancagem de negócio por meio de tecnologia. Então, é a louca do crescimento. A gente tá aqui para crescer, porque se você não crescer, você vai morrer o seu negócio. E para crescer negócios, você precisa de pessoas. Precisa. Gente, quando eu saí lá, tinha 2 lojinhas, um faturamento médio mensal de 50 mil reais numa cidade. 2 lojinhas minúsculas. Pra dali, em 5 anos, tá em 46 lojas, 8 estados, faturamento de 50 milhões. Eu não sou a Mulher Maravilha. Não sou a Mulher Maravilha. Não sou. Como que você faz isso, Camila? Como é que você fez isso, Camila? Pessoas. Pessoas. Você não vai crescer seu negócio sem pessoas. Por que você fala tanto sobre isso? Gente, o autônomo, a pessoa que faz tudo na empresa, ela só consegue fazer uma quantidade de atividades em um determinado período de tempo. Ela não vai conseguir produzir muito mais porque ela só tem as 24 horas no dia. Ela tem uma limitação de tempo. Então, se você vai fazer tudo sozinho, você só vai conseguir produzir uma quantidade de coisas naquela quantidade de tempo. Se você quer multiplicar os seus resultados, você precisa de mais pessoas produzindo mais naquela mesma quantidade de tempo. Porque o tempo ele permanece às 24 horas no dia. Tanto é que a gente fala, a gente não gerencia tempo. Você gerencia aquilo que você tem domínio e controle. Você gerencia as atividades que você vai fazer no tempo disponível. Porque as atividades você tem domínio e você escolhe o que você vai ou não vai fazer. Tá bom? Então você precisa de pessoas para multiplicar. É mais ou menos como se você fosse um polvo, né? Um polvo, você é a cabecinha do polvo e tem lá os tentáculos. Várias pessoas, cada um dos tentáculos são pessoas diferentes operacionalizando para você. Então você consegue mais resultados, mais performance dentro da sua empresa. É um exemplo simples só para você entender um pouquinho da questão das pessoas. Você também não tem, além disso, toda a energia do mundo. Por mais que você se esforce, por mais que você saiba muito bem do teu negócio, uma hora você cansa, você precisa tirar férias, você precisa descansar, você precisa ter liberdade. Entende? Uma pessoa que trabalha, que vive para a empresa, ela é escrava da empresa. Escravos não ganham dinheiro. Saiba disso. Por mais que você seja uma pessoa altamente capaz, altamente performática, você performa de uma forma incrível. Se você tem uma mentalidade de escravo, vive para trabalhar, escravos não ganham dinheiro. Ou se ganham dinheiro, eles se tornam escravos do dinheiro e vivem para o dinheiro e morrem pelo dinheiro. Não tem mais nada na vida. Não é com esse tipo de pessoa que eu quero conversar. Se você quer isso, tá tudo bem, é uma escolha pra sua vida, mas não é o meu propósito aqui com você. Tá bom? Eu tô falando de uma vida completa, em todas as áreas da sua vida que são importantes pra você, você também dá atenção. Tá joia? Então é pra você se livrar dessa escravidão do dinheiro. Você ter uma vida que faça sentido, que seja plena em todas as áreas. Suas emoções ficam bem, sua família fica bem, tua saúde fica bem, tudo fica bem. E a tua empresa fica bem, porque ela é uma parte da sua vida, ela não é a vida. Beleza? Lembrando ainda que você não tem todo o conhecimento e habilidades necessárias para uma empresa crescer. Você não é um especialista ultra power top de marketing e ao mesmo tempo ultra power top comercial e ao mesmo tempo ultra power top do financeiro e ao mesmo tempo de gestão de pessoas e ao mesmo tempo de logística e ao mesmo tempo de operação e ao mesmo tempo de finanças e não tem como. Ninguém é especialista em tudo. Qual a sua especialidade? Tudo. Tudo. Entendeu? Ninguém é especialista em tudo, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Esse tipo de pensamento, ele é arrogante, ele é soberbo.
Isso impede o nosso crescimento. Uma coisa que eu falo, eu repito, se tem uma coisa que eu tive um mérito, foi me cercar de pessoas que faziam coisas que eu não sabia fazer, que eram infinitamente melhores do que eu, que pra eu aprender o que elas sabiam, eu ia ter que levar um tempão, entendeu? E não fazia sentido eu aprender. Sei lá, se você pega uma pessoa da área financeira que sabe tudo de finanças, sabe tudo sobre valuation, sabe tudo sobre, cara, gestão financeira da tua empresa, com 10, 20 anos de experiência, e é super power. E aí você pega uma outra pessoa que é super power em marketing, tá 10 anos trabalhando só com aquilo, aprendendo tudo, imersa naquilo. Você pega uma outra pessoa que é super power top em comercial, 10 anos imersa naquilo. Só pra você aprender o que ela sabe, cada uma dessas pessoas sabe hoje, você precisa gastar 10 anos da sua vida com financeiro, mais 10 anos da tua vida com marketing, mais 10 anos da tua vida com comercial, e elas já vão ter passado aí, vai ter passado 30 anos pra você saber o que elas sabem hoje. E nisso já se passaram 30 anos, elas já sabem muito mais da área delas. Não é muito mais inteligente eu e você pegarmos as pessoas que são especialistas na área delas e colocar dentro da nossa empresa para nós somarmos os nossos esforços e multiplicarmos os nossos resultados? Não é muito mais inteligente? Como eu vejo um empresário que fala assim, deixa comigo, eu vou aprender tudo agora de marketing, eu que vou fazer. Puxa, que legal você vai fazer marketing. Quem que vai sincronizar, fazer a gestão da sua empresa? O financeiro? O cara que vai atender o cliente? Quem que vai fazer a estratégia do teu negócio? Quem que vai liderar a tua empresa? Porque você tá lá ocupado com marketing. O marketing é uma área que precisa de atenção, muita atenção, uma das áreas primordiais da empresa de vendas. Então não faz sentido as pessoas querendo ficar dentro da operação, estudando os pormenores, as minúcias do negócio. Não faz sentido isso, não tem como você multiplicar resultados com isso. Eu esqueci de pegar. Anota aí para vocês lerem esse livro. Leia para vocês entenderem mais ainda na prática a história de grandes homens que realizaram. Sonho Grande, de Cristiane Correia, a autora Cristiane Correia. Conta a história do Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann e o Beto Sicupira. Esses caras não sabiam de um monte de coisas. E se tornaram dono da maior cervejaria do mundo. Compraram tudo. Eles até 2013 estavam querendo comprar ou a Coca ou a Pepsi. E falando, ó, acho melhor vocês me venderem. Imagina você comprar a Coca. Entendeu? Pergunta, quanto que eles sabiam sobre fabricação de cerveja? Zero. Eles não precisavam saber disso. Mas eles tinham perto deles as melhores pessoas que sabiam como fazer isso. Você não precisa saber. Você precisa ter perto de você as pessoas que sabem fazer. Entende? Trazer esse time para perto de você. Então, para isso que você precisa desenvolver sua habilidade de liderança. Por quê? Essas pessoas que são tão excepcionais assim, que vão realmente performar e fazer a diferença dentro da sua empresa, elas são muito boas. Provavelmente, muito provavelmente, elas estão já trabalhando. Elas não estão soltas no mercado. Ah, o que você está fazendo? Estou desempregado. Não estão desempregados. Não tá, elas são boas. Elas estão produzindo, elas estão performando. E essas pessoas, elas querem estar perto de pessoas e daquelas empresas que têm os melhores líderes. Aonde elas vão se desenvolver e vão alcançar resultados maiores que façam sentido para elas do que o lugar onde elas estão atualmente. E se você não for essa pessoa, elas vão permanecer exatamente onde elas estão. Aí o povo fala assim, ai, porque funcionário não quer trabalhar. Não quer? Por que tem um monte de empresa do seu segmento que está performando super bem? Os funcionários lá estão trabalhando. Será que o problema são os funcionários ou os líderes da empresa? Quem que é o responsável? Você é o tipo de líder que as pessoas gostariam de estar perto de você porque elas crescem com você? E a gente tem uma mentalidade, às vezes, muito pequena de achar que todo mundo quer só dinheiro, sabe? Meu amigo, quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. Entenda isso. O dinheiro, ele atrai e retém bons talentos, mas ele não faz as pessoas performarem mais. Nossa, a menos que seja uma área comercial, ela vem por dinheiro, vai por dinheiro. Se não tiver um clima organizacional top que faça sentido pra ela, se ela não estiver realizando os sonhos dela, não fica. Não fica, a menos que você dê muito dinheiro. Aí fica. Mas muito mesmo. E você tá disposto a dar esse tantão de dinheiro? Porque se você não tiver disposto, você vai ter que entregar outras coisas que façam sentido e que de fato vão fazer as pessoas ficar. Tá bom? E ainda, vou te falar um negócio. Essa liderança que você tem que ter, liderança, o que é liderança? É você inspirar, influenciar pessoas a fazer aquilo que você quer que elas façam. É dizer pra elas o seguinte, gente, eu criei um projeto aqui tão incrível e a gente vai, meu sonho, né, a meta é a gente alcançar determinados resultados. E quem tiver comigo vai alcançar esses resultados comigo.
E as pessoas se empolgam, faz sentido pra elas falam assim, eu vou crescer, os meus sonhos, os meus projetos pessoais, eu vou conseguir alcançar quando eu chegar lá com vocês. Se eu ajudar essa empresa a construir isso, eu também vou atingir meus resultados, eu vou ter crescimento na minha carreira, eu vou alcançar meus sonhos, sei lá, financeiros, eu vou alcançar meus sonhos de dar uma condição melhor pra minha família, eu vou conhecer o mundo, sei lá, tem todo tipo de projeto, né? E todo tipo de pessoa. Tem um alinhamento dos sonhos pessoais com os sonhos da empresa, juntos, acontecendo juntos. E eu vou te falar, e você fazendo isso, você consegue atrair essas pessoas. Mas sabe, uma das pessoas que precisa de motivação e não tem ninguém pra fazer isso por elas, porque quando nós somos os líderes, nós fazemos isso por aquela pessoa. É você mesmo. Porque vai ter dia que não vai ter ninguém pra te motivar. Ninguém vai te motivar. E se você não tiver a liderança de si mesmo e pra fazer o que precisa ser feito, a tua empresa vai sucumbir e a responsabilidade é sua. É sua. Quando você cai, um monte de gente cai com você, porque você se torna espelho para muitas pessoas. Entende? Se um líder cai, as pessoas em volta dele caem. Claro que caem, as pessoas se espelham. Se você é um líder que inspira pessoas, se as pessoas olham pra você e falam assim, quando eu crescer eu quero ser que nem aquela pessoa, que nem aquele homem, que nem aquela mulher. Se você cai, as pessoas caem junto. Só que tem dias que você não cai. Tem dias que tá muito difícil. Tem dia que teus parentes, teus amigos, teus familiares estão falando assim, por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Larga disso, desiste, a crise tá aí, tá todo mundo quebrando, você vai quebrar também. Né? Então você precisa desenvolver essa liderança para você se liderar, para onde você tem que ir. E eu sei porque eu passei uma pandemia com um monte de pessoas, eu sei que teve muita gente que não conseguiu se liderar, não conseguiu fazer gestão da própria emoção e ficou no caminho. Sucumbiu, morreu. E não foi por causa da pandemia, foi por causa dela. Não, ela foi menor do que a pandemia. Enquanto algumas pessoas superaram a pandemia, ela não conseguiu. Ela foi menor. Então é esse momento que a gente se desenvolve, que a gente cresce. A liderança de si mesmo. É quando, por exemplo, você tem pessoas ali que quando estão perto de você, a liderança é as pessoas estarem perto de você e falar assim, eu cresço naquela empresa, eu cresço. Faz sentido pra mim, eu vou me desenvolver lá. Né? Se tem aquela empresa que a pessoa não vai desenvolver, ela vai ficar lá o mínimo de tempo necessário para extrair tudo que ela puder e ir embora, porque ela não tem nenhuma perspectiva de crescimento e só você pode dar isso. E você precisa ter uma visão clara de futuro e transformar isso em um propósito. Como é que você vai falar o seguinte, olha gente, o projeto é desse tamanhozinho, mas eu tenho a expectativa de transformar ele num negócio grande. Nós queremos atingir o nível Brasil. E quando isso acontecer, eu quero que vocês imaginem o seguinte. A gente vai estar ajudando tais pessoas. A gente vai estar, sei lá, um tipo de negócio, né? Vou pegar aqui uma clínica de aparelhos auditivos que eu dei uma mentoria na quinta-feira lá no Insta da Bis. Imagina, gente, quantas pessoas não têm deficiência auditiva, né? E nem sabem. Nem sabem. Você convive com um idoso que tem deficiência auditiva, você vai ver. Às vezes você chama ele, ele não te responde, né? Não te responde. Nem ele sabe que tá com deficiência auditiva. Isso perde conexão. As pessoas vão perdendo conexão, não conseguem conversar. Muita gente vai perdendo a paciência de conversar com o idoso. O idoso também vai se desconectando, vai se afastando da família e vai gerando mais problemas ainda. Agora imagina, você é dono de uma clínica de aparelhos auditivos. Aí você fala pra tua equipe o seguinte, olha, você consegue imaginar quantas famílias a gente não poderia justamente estar melhorando essa conexão entre a família, né? Os idosos, crianças, adolescentes também têm, né, deficiência auditiva, adultos. Não sei se vocês já viram vídeos de pessoas quando voltam a ouvir ou voltam a enxergar, como que é emocionante. Vocês já viram? É a coisa mais linda do mundo, sabe? Pessoas que, ou daltônicos, quando voltam a ver as cores. É muito emocionante, a pessoa retoma o sentido dela. Agora imagina você causar esse impacto, essa emoção, essa cura, você trazer cura para, sei lá, muito mais pessoas na nossa cidade. Imagina você fazer isso em outras cidades, que as pessoas nem sabem que estão com esse problema, né? As pessoas não conseguem ouvir os sons, elas não conseguem... Tem gente que chama elas de lerdas, chamam elas de bocó, ofendem elas têm problemas com isso simplesmente porque elas não estão ouvindo. Não tem a ver com temperamento ou com discernimento racional, tem a ver com problema auditivo. É só isso. Imagina a gente conseguir curar isso em mais e mais cidades, levar isso para o Brasil inteiro. E a gente montar uma estrutura em que as pessoas que estão aqui hoje têm oportunidade de crescer dentro da empresa, vão poder participar dessa cura, desse restabelecimento dos relacionamentos, de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Além de você fazer parte disso, você ainda tem a chance de crescer dentro da empresa, se tornando gerente, se tornando diretores de unidades. Tem várias cidades que é possível isso acontecer, você pode acabar indo para uma cidade que faça sentido para você,
Né? Se você tem o sonho de mudar, o sonho de viajar, você pode ainda realizar esse sonho. Quanto mais a gente cresce, mais dinheiro está aqui dentro, mais a gente consegue investir em capacitação dentro da empresa. Nós podemos investir nos nossos colaboradores. Tudo isso é uma visão de futuro, a gente não está vivendo isso. É uma visão de futuro. E as pessoas, quando começam a ouvir a sua visão de futuro, vê contigo aquilo que você projeta para a tua empresa, o crescimento para a empresa, o crescimento para as pessoas que são servidas pela empresa, o crescimento das pessoas que participam do projeto dentro da empresa, elas falam, poxa, isso faz sentido para mim, eu quero fazer parte disso. Eu quero realmente, isso faz sentido para mim, eu vou ganhar dinheiro com isso. Sabe? E construir um negócio muito massa. Ou então você pode falar o seguinte, olha, você vai vender aqui, tua meta é essa, você vai ganhar R$100 por venda feita. Pode, o cara vai fazer o mínimo necessário e pronto. Quem é que vai reclamar? Cada um escolhe como vai lidar com o time. Cada um tem o time que merece, né? E quando você cria isso, você começa a criar também, você tem uma visão de futuro, você começa a identificar o tipo de pessoa que você precisa dentro da tua empresa. Que tipo de cultura você vai criar, que tipo de clima da empresa. É um clima mais de colaboração ou é um clima de competição? Existem 2 tipos de cultura. Eu dei um treinamento para uma empresa que eles... Olha que louco! Um treinamento de liderança. E a gente tava falando sobre clima de organização. E aí eles falando de uma ação que eles tinham criado de competição entre eles. Quem batesse a meta lá ia ganhar não sei o quê. Aí eu falei justamente sobre os tipos de times. Os times colaborativos, os de competição, eles falaram assim, gente, não tá dando certo, ninguém tá fazendo esse negócio porque a gente não compete. A gente trabalha juntos, colaboração. Então tem que ser feita uma meta conjunta. A nossa cultura é de colaboração. Entende? Então você estabelece essa cultura. Você que cria. Olha, gente, a gente vai fazer junto, vamos crescer junto, vamos todo mundo ganhar junto. E tá tudo bem. E tem os times que são de competição e tá tudo bem. Quem estabelece é você, o que faz sentido pra você e pras pessoas que estão dentro do seu time. Não tem certo nem errado. Entende? E eu quero que você entenda isso, que quando você começa a ter essa visão de futuro, você começa a ter essas ideias e você vende as ideias, a sua ideia com paixão pelas pessoas, porque a visão ela traz da paixão. Você fala assim, cara, vale a pena eu acordar pra fazer isso. Entende? Quantas vezes, principalmente no passado, eu falava assim, é tão mais fácil trabalhar para as pessoas, empreender dentro dos negócios, sempre me dão parte da sociedade, sempre viro CEO, muito mais fácil que eu ter negócio, né? Mas aí quando eu lembro do futuro, do que eu quero, gera uma paixão, eu falo assim, mas aqui dentro eu não consigo, eu tenho que fazer o meu. Entende? Isso gera uma paixão que contagia as pessoas. Eu vou te falar, vai ter gente que vai querer investir no teu projeto. Vai ter gente que vai investir no teu projeto. O dinheiro vai seguir o valor que você gera. Entende? Então você precisa desenvolver a liderança. O segundo pilar que você precisa desenvolver é estratégia. Estratégia. Gente, pelo amor de Deus, olha, depois de muitos trabalhos, especialmente quando eu fiz a minha formação em coaching, eu comecei a fazer alguns experimentos, atender pessoas com coaching individual e tal. Depois de muitos trabalhos de coaching individual, eu vi que as pessoas desenvolviam liderança, inteligência emocional, resiliência, né? A pessoa sofria pressão, mas depois voltava ao estado original e continuava fazendo. Elas tinham competências para lidar com várias mudanças ao mesmo tempo, né? Um senso de valor próprio, então pararam de cobrar pouco pelos trabalhos que tinham muita entrega, começaram a cobrar mais, um valor justo de acordo com a entrega delas. Foram resultados incríveis. Só que o que eu via? Era um bando de pessoas com muita inteligência emocional, capacidade de mudar, de se adaptar, mas não tinha nenhum conhecimento técnico. E a pessoa ia lá empreender e fazia do jeito errado. Era mais ou menos o seguinte, vou empreender, vou aqui testar, fazer esse negócio, cara na parede. Dava com a cara na parede, caía, machucava. Mas eu tenho inteligência emocional, sei como fazer, sacode a poeira, né? De forma simples falando, vamos fazer de novo. Cara na parede de novo. Caía, levantava, cara na parede e assim por diante. Subsequentemente. O que eu vi? Eu falei, gente, se essas pessoas tivessem um conhecimento melhor de técnicas, de estratégias de negócios, muitos desses erros que ela está cometendo, ela não teria cometido. Então é necessário, sim, além das suas competências emocionais de liderança, você ter competências de gestão de negócios, de estratégia de negócios. Não estou falando de você ser um colaborador da sua empresa, mas um estrategista de negócio para fazer sua empresa crescer. Sacar de conhecimento de negócios. Muitas vezes a gente aprende fazendo, né? Experimenta, até erra, faz de novo e tal. É um jeito? É. Agora, se já existem algumas técnicas consagradas, coisas que já deram certo, por que você simplesmente não aplica? Né? Fica reinventando a roda. Às vezes você pode só adaptar a roda, bota uma roda cromada e tal, mas usa a roda. Use a roda.
né? E aí eu percebi isso. Então, você precisa ter algumas noções básicas. E uma empresa, ela tem que fazer pelo menos 3 coisas. E o resto é em volta disso. Que é vender, entregar e receber. Você precisa vender, entregar e receber. Porque se você não vende, você não tem o que entregar e o que dirá receber. Se você vende, mas não entrega, o cliente que comprou vai ficar muito indignado com você e não vai comprar mais e vai ainda falar mal de você para outras pessoas. Você para de vender. Se você vende, entrega e não recebe, você não tem dinheiro para sustentar a sua estrutura e você morre. Então, de forma geral, você precisa vender, entregar e receber. É isso que você precisa fazer. De forma simplória. Nem é simples, é simplória. E a estrutura em torno disso aí, tá bom? Então, você precisa fazer isso de uma forma rentável para você. Não basta só fazer e receber também. Tem que fazer isso ainda gerando lucro para o lucro se tornar competitivo. E aí eu vejo que muitas pessoas têm ideias incríveis, mas que na prática, assim, cometem erros grosseiros por falta de noção, de entendimento. Tem algumas ideias que muitas vezes são impraticáveis. Por exemplo, gente, por que a gente não vai fazer turismo em Marte? Bora fazer turismo em Marte, é uma ideia incrível. Poxa, incrível, gente. Quem não gostaria de conhecer Marte? Eu gostaria de conhecer Marte. Agora bota essa ideia em prática. Entende? Quais são os recursos para isso? Tem muita gente que chega com umas ideias mirabolantes que são incríveis. Quero ver você botar em prática. Como é que você vai botar esse negócio em prática? Você precisa de estratégia, amigo. Você precisa entender como é que a coisa funciona na prática, que não é só ter uma ideia. Ideia não funciona no papel, mas não necessariamente na prática. Então, algumas questões que eu quero trazer para você ter uma noção do que são estratégias de negócio que você precisa conhecer para fazer o seu negócio funcionar. Um deles que é um erro crasso, é um erro grosseiro, que as pessoas precisam, assim, resolver para você minimamente conseguir fazer o seu negócio funcionar, é, por exemplo, posicionamento de marca. O que é posicionamento de marca? Posicionamento de marca é quando todos nós temos prateleiras mentais, né? Nossa cabeça, ela vai categorizando, colocando em caixinhas, em prateleiras, ela organiza as coisas do mundo. Tanto é que a gente tem mania de botar rótulos nas pessoas. Olha para uma pessoa, é competente, é chata, é legal, tem bem-sucedida, é mal-sucedida, é isso, é aquilo. Todos nós rotulamos pessoas nas nossas caixinhas, nos nossos rótulos. As empresas também têm isso. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. Só que tem tantas empresas que não têm um posicionamento de marca claro que fica confuso para o cliente, ele não sabe nem o que a empresa faz. Né? O que a empresa faz? Que problema que ela resolve? Vai resolver um problema? Eu nem sei se ela resolve o meu problema. Eu tenho tantos problemas para resolver, quem vai resolver? Nem sei se essa empresa resolve o problema. E uma coisa que é muito comum, especialmente entre empreendedores, é que nós vemos muitas oportunidades de negócio. Eu recebi uma proposta recentemente, na semana passada, se não me engano. O cara vendia de pinico a foguete espacial. Entendeu? Eu falei assim, meu amigo, tipo, o que você faz, sabe? Você faz alguma dessas coisas direito? Não tem sentido. Hoje você vai contratar um advogado, você tem um conto de advogado, tributarista de empresas, não sei das quantas. Entende? Você tem as coisas tão nichadas. Você vai no médico ortopedista, esportista e em joelhos. Sabe? Então, assim, são pessoas que são autoridade naquilo. As empresas não estão tendo posicionamento de marca. Não tem posição. E eu não tô falando só de nichos de mercado, mas uma posição clara de quem você é e naquilo que você é autoridade, que problemas você resolve. Ou que desejos, anseios que você entrega para as pessoas, que você satisfaz. Sabe? E tem gente que acha que é o seguinte, olha, eu tenho aqui um negócio e a minha ideia é incrível, eu não sei, resolve os problemas das pessoas. Como eu disse no início da live, a tua ideia só é uma boa ideia se o mercado disser que ela é uma boa ideia. Você não é suficiente você dizer que é uma boa ideia, se você não conseguir transmitir, provar para o mercado que ela é uma boa ideia, sabe? A menos que você seja o cliente e sustente o seu negócio, o que não é um fato. A gente precisa que as pessoas percebam o valor do nosso negócio. E a ausência de um posicionamento de marca claro tem prejudicado muitas empresas, né? Isso eu tô falando de um exemplo. E se você não fizer uma análise mínima de mercado para entender, por exemplo, os tipos de concorrentes que você tem, quem compete com você pela atenção do seu cliente, do teu público, entregando uma solução parecida com a sua, que também resolve as dores que você resolve. E eu te digo que muitas vezes outros seus concorrentes nem são do mesmo segmento que o seu. Você quer um exemplo?
Quando a gente fala de restaurante é uma atividade de lazer. Compete com cinema, compete com parque, compete com show, compete com um monte de coisas. Se você tem um restaurante de comida japonesa, como eu já tive, né? Eu não competia só com restaurante de comida japonesa. Competia com outros tipos de restaurante. Competia com cinema, competia quando ia ter uma festa na cidade. Sabe? Então é uma atividade de lazer, que é diferente de um fast food. Porque fast food as pessoas vão pra comer, elas não vão pra se divertir. É uma refeição rápida. Então um self-service pode competir com um fast food, que é pra você ir lá comer rapidão e ir embora. Entende? Não é sanduíche com sanduíche. É a dor ou o problema que você resolve. Só que você só consegue pensar nesse tipo de coisa se você tiver um entendimento estratégico do teu negócio. Se você tiver um mínimo de noção que as pessoas enxergam as coisas dessa forma. Senão você vai ficar naquela visão estreita de sempre achar que o teu competidor é exatamente o mesmo segmento que o seu, e não é. Né? Uma visão estreita, ao invés da visão abrangente de negócios. E você só tem uma visão abrangente quando você tem noção estratégica, você vê seu negócio por cima, você vê ele de amplitude, que é a sua posição de liderança. Você enxerga muito mais e muito além do que as outras pessoas. Esse é um papel que é indelegável. Ele é só seu e de mais ninguém. Sabe? Então você precisa fazer uma análise de mercado, entender como que seus concorrentes atuam, entender as posições que eles ocupam na mente do consumidor e você ir lá e ocupar outra posição que é a única exclusiva sua. Que é a estratégia do Oceano Azul, que a gente fala, tá bom? Existe um livro, se você quiser ler, já é um livro um pouco mais denso, mas ele é a estratégia do Oceano Azul. Tá joia? E diante disso, a partir do momento que você entende a dor que você resolve, o tipo de público que você entrega, aí você vai desenvolver os seus produtos. Lembra que eu dei um exemplo no início dessa live lá da operação de rolinhos primaveras? Rolinho primavera é uma comida chinesa, né, que foi adaptada também para comida japonesa. Olha, a pessoa ela foi lá, abriu uma operação, fez todo o investimento em ponto comercial, reforma, desenvolvimento de cardápio, desenvolvimento de marca, criação de uniformes, contratação, investiu uma grana, um tempo, um monte de coisa e não deu certo. O que ela fez? Ela desenvolveu um negócio, chegou pro mercado e disse: oi, estou aqui, depois de ter investido sei lá quantas centenas de milhares de reais, estou aqui vendendo um produto para você. E na verdade, uma pessoa que pensa estrategicamente, ela fala assim: mercado, oi, tudo bem? Então, o que você quer? O que você gosta? Você gosta tanto assim de rolinho primavera? Você comeria só eles? Ou precisaria estar uma operação com outras coisas também? Entende? Se você tem bastante dinheiro para investir numa ideia que pode fracassar e você perder, sei lá, 300, 400 mil reais, tudo bem. Não tem problema. Mas se você não tem esse dinheiro ou não está disposto a perder ele, ainda que tenha não está disposto a perder, você faz o contrário. Você entende o mercado, entende os anseios, entende as dores e a partir disso você desenvolve o teu produto. E a partir da posição que você decide ocupar na mente do teu consumidor, você também vai começar a definir preços. Porque se eu sou uma pessoa, eu tô atendendo clientes premium, eu não vou cobrar um preço baratinho. Não vou. Ou se eu sou low cost, o preço mais acessível, eu não vou começar a cobrar preços altos. E tudo em volta disso, a forma como eu entrego, o meu atendimento, o meu ambiente, as minhas páginas nas redes sociais, a minha comunicação, tudo vai seguir a posição de marca que eu quero ocupar na mente do meu cliente. Você cria toda a estrutura da tua empresa baseado nisso. Sabe? Então, assim, o que eu vejo, né? A galera vai lá, coloca um negócio ultra refinado, com preço lá embaixo, com atendentes que falam de qualquer jeito, sem uma posição de marca definida. E o teu cliente fica perdidão, sabe? Ele cria uma expectativa. Quando ele olha lá um negócio super ele fala assim: uau, é um negócio VIP, é tudo a ver comigo, eu sou uma cliente VIP. Aí chega lá, a atendente é meio estranha, fala de qualquer jeito, não dá aquela atenção que os VIPs querem, né? Aí você fala assim: mas por que não tô conseguindo, né, atender os meus clientes bem? Por que eles não querem ficar? Você não tem um posicionamento de marca claro e você não cria uma estrutura em volta. E aí que eu vou falar para você sobre composto de marketing, com produtos adequados ao seu posicionamento, produtos e serviços, com preço coerente ao teu posicionamento, com os canais em que você comunica, vende adequado ao teu cliente, com uma mensagem clara, ações, engajamento, interação coerente com o teu posicionamento de marca. Por isso que você acaba quebrando. Por isso que você não cresce, por isso que as pessoas não te querem, porque é incoerente. Uma coisa que eu falava muito, eu falava muito sobre coerência.
né? Antigamente já falava muito sobre isso, virava tema de reunião. Que eu falava assim, gente, não tem problema aquele boteco, sabe, aqueles copinhos americanos. É coerente, ninguém chega lá esperando ser atendido de uma forma uau. Estão lá pra tomar uma cerveja gelada, conversar com o dono do bar e tá de boa. E ok, é coerente, não vai pagar caro por isso. Ele sabe o que ele espera. Agora não dá pra pessoa esperar chegar num lugar e ser super bem atendido e o negócio ser todo estranho. Falta coerência em muitos negócios, com o posicionamento de marca. E talvez porque você não sabe a posição que você quer ocupar na mente do seu consumidor. E aí o seu negócio fica estranho. Você não consegue construir um negócio coerente, com estratégias erradas. Sabe? E ainda, nossa, se a gente for falar sobre estratégia, tem coisa pra caramba, muita coisa legal, sabe? Eu já vi, assim, clientes, por exemplo, que tem um fornecedor. Clientes, quando eu falo, são empresários. Um fornecedor. O fornecedor cobra o que ele quiser, o que ele quiser do cliente. Um fornecedor, o fornecedor que entrega todos os seus insumos. Qual o poder que esse fornecedor tem sobre o seu negócio, meu amigo? Gigante. Ou então aqueles clientes que têm um cliente gigantesco, responsável por 90% da receita. Meu amigo, se você perder esse cliente, 90% da sua receita foi embora. Se você pensa estrategicamente, você vai analisar a força que esses players, né, que são esses jogadores, quando a gente fala em negócio, a gente fala como se fosse um jogo, tem sobre o seu negócio e como você vai minimizar os seus riscos. Então, você tá lá com a barriga no balcão, você não tá enxergando isso. Se você tá lá fazendo e aprendendo as minúcias de sei lá o quê, você não tá entendendo a estratégia do negócio. Não vai ser o seu cliente, não vai ser seu funcionário que vai ver isso. É você que tem que ver isso. Então, por falta de entendimento dessas estratégias de negócios, você acaba perdendo. Quando eu vejo pessoas que não fazem controle de custos, né? Quantas empresas ficaram lá, o cara ficava em cima do negócio, até que eu virei e falei assim, olha, a gente vai fazer agora uma análise financeira da sua empresa. Não faz sentido o negócio estar trabalhando tanto e a gente não tá vendo dinheiro. Quando eu vi uma precificação, eu falei assim, você sabia que quando você tá vendendo, quanto mais você vende esse produto, mais dinheiro você perde? Porque o custo de produção dele é maior do que o que você ganha com ele, do que você tá cobrando. Só que você não consegue enxergar isso porque tem esse outro produto que tá vendendo pra caramba e o que sobra dele tá cobrindo o prejuízo desse produto. Você chegou a ver isso? Não, não vi. Pois é. Quanto mais você vende esse produto, mais dinheiro você está perdendo. Será que isso não está acontecendo com você? E você está tão ocupado vendo sei lá o quê, sabe? Preocupando com o papel higiênico, a marca do papel higiênico, e não tá vendo esse tipo de coisa? Então não basta a liderança, não basta isso. Você precisa entender de estratégia. Estratégia. Meu amigo e minha amiga, não subestime isso. Você precisa ter noções. E claro que isso é um processo de crescimento, mas ele precisa ser feito e iniciado. Você precisa fazer isso. Se você não fizer, você vai sucumbir, porque tem gente que está fazendo. E vai mandar muito melhor do que você. Então, o pilar primeiro é liderança, o segundo é estratégia, e o terceiro são pessoas. Que foi o que eu comecei falando. Nós precisamos saber de pessoas. E acontece um erro muito comum entre as pessoas, que o povo fala assim, Camila, liderança e gestão de pessoas não é a mesma coisa? Não, não mesmo. Você pode ser uma pessoa, uma liderança forte, que inspira, que move multidões, que as pessoas querem te seguir, querem estar com você, querem ser como você quando crescer, mas não ter nenhum entendimento sobre fazer gestão de pessoas para as pessoas performarem na sua empresa. As pessoas querem ser como você, mas você não consegue medir performance, medir resultados, trazer as pessoas certas, colocar nos lugares certos. Ou você pode ter, por exemplo, de uma forma mais simples, um excelente profissional de RH. Nossa, sabe fazer gestão de pessoas, sabe fazer dinâmica para recrutar e selecionar pessoas, sabe selecionar as pessoas certas, sabe exatamente como criar metas, sabe fazer tudo. Mas não tem nenhuma liderança. São pessoas que não inspiram ninguém, né? Se não tiver uma outra pessoa acima dela para dar as ordens, para inspirar as pessoas, elas não movem ninguém para lugar nenhum. Então, liderança e gestão de pessoas são coisas diferentes. E uma pessoa que sabe fazer as duas coisas, meu amigo e minha amiga, bem-vinda ao time dos alta performance. Bem-vinda ao time das pessoas que vão mandar muito bem. Porque se você tem pessoas, até se a sua estratégia for mais ou menos com as pessoas certas, elas melhoram a sua estratégia. Elas melhoram. Eu sei disso porque eu tenho as ideias, eu tenho uma visão de futuro. Aí eu pego meu time e falo assim, time, temos um desafio. A gente precisa chegar aqui, minha ideia inicial é essa. E aí? Só vai vindo. Mas a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, melhora isso, melhora aquilo. E a gente só vai falando sim, não, sim, não, sim, não. Chega um negócio muito melhor do que o anterior. Eu tenho uma visão de futuro, eu tenho um desafio a ser dado
E o time vai lá e melhora a minha estratégia. E ponto. Ponto. E eu sabendo onde eu quero chegar, eu sei o que faz sentido e o que não faz. Né? Eu sabendo o macro da história, porque eles são os especialistas e eu não, eu sei o que faz sentido e o que não faz. Por mais que algumas ideias sejam boas, eu falo, não, isso não tá dentro do propósito da empresa, vai acabar distraindo a gente pra um lugar que não faz sentido. Isso não, isso sim, isso não, isso sim. Entende? Então, você precisa saber, por exemplo, se você tem uma visão de futuro, você precisa saber que tipo de pessoa você quer dentro da sua empresa. Processo seletivo, que é só uma entrevista. Meu amigo, minha amiga, que desafio você conseguir só por meio de entrevista. Saber se uma pessoa é realmente boa, né? Você precisa saber como fazer isso. Aquele livro que eu recomendei aqui no início fala justamente sobre isso. Como os donos, eles participaram de forma consistente de vários processos seletivos para entender de pessoas. Para saber diagnosticar pessoas, para saber que perguntas fazer, para extrair delas, ver como que elas reagem a determinadas coisas, para saber se elas têm as competências necessárias. E você precisa estudar sobre isso, você precisa entender de pessoas, você precisa saber ler pessoas, saber quando elas estão assim incomodadas ou não, se elas estão coerentes aquilo que elas falam sobre como elas vão agir. Você precisa saber ler pessoas. Né? O tempo todo nós fazemos isso de forma inconsciente, mas você precisa trazer isso para sua consciência, porque afinal é um grupo de pessoas que pode levar a sua empresa para cima ou para baixo. Tá? E depois que você faz isso, recruta e seleciona pessoas, você precisa fazer um onboarding. Sabe, no avião, a gente não tem todo um processo quando a gente vai viajar, né? Dentro do avião. Essas pessoas também precisam disso. Elas precisam saber chegar dentro da empresa, saber as regras, a cultura, como que é o código de conduta, o que pode, o que não pode, o que tá certo, o que tá errado, como as coisas funcionam ali, o que é bem visto, o que é mal visto. Elas precisam ter essa internalização, né? Senão elas vão chegar com o jeitão delas e se ela tiver uma liderança muito forte e o jeito dela fazer é diferente daquele que você gosta, ela vai acabar conduzindo pessoas pro jeitão dela. Então, por exemplo, se você gosta de uma cultura, que todas as pessoas são pontuais, e essa pessoa que chegou, ela é muito boa, tem muitos resultados, tem uma liderança forte, mas é uma pessoa que não é nada pontual, acredite, ela pode conduzir outras pessoas para falta de pontualidade, por causa da liderança dela. Então, é preciso que você faça uma aculturação, você faça com que ela entenda como são as regras. Como é que a coisa funciona ali? E não só em relação à cultura, como que as coisas funcionam, mas também sobre a função dela. Um treinamento a respeito de função, um treinamento técnico, né? Como que é que a empresa funciona aqui? Como que é a questão hierárquica? A gente faz por projetos, tem uma estrutura hierárquica rígida. Como é que funciona a coisa? Você precisa fazer esse onboarding. Isso está dentro de gestão de pessoas. Um líder não precisa necessariamente saber o que é isso. Os líderes inspiram, mas as pessoas, quando você consegue sistematizar a performance das pessoas, já era, vai performar pra caramba. Entende? Quando você tem uma estrutura criada, você que está criando e está crescendo negócio, não tem como você estar com cada colaborador o tempo todo. Você precisa ter uma estrutura, um sistema que o negócio vai rodando como uma máquina sozinha. E pessoas não são robôs. Então você precisa ter criado um sistema de inspirar essas pessoas, liderar essas pessoas para que elas façam aquilo que você quer que elas façam, porque elas querem fazer. Não porque você está mandando, mas porque elas decidiram fazer, elas querem fazer, então elas acabam fazendo, né? E elas vão lá e vão cuidar disso tudo pra você. E mais do que isso, você sabe que você fez uma liderança e gestão de pessoas top quando você ajudou a fazer essas primeiras pessoas crescerem, esses líderes crescerem, e esses líderes estão multiplicando outros líderes. Várias pessoas que se lideram a si mesmas e vão formando outras pessoas abaixo de você. E você só tá no topo da cadeia. Eu falo, gente, eu tive 500 colaboradores de forma indireta. Como é que eu, em Brasília, determinava uma ordem que a pessoa lá da ponta em João Pessoa, depois de sei lá quantas pessoas entre mim e ele, ia fazer exatamente o que eu tava falando pra fazer? Como que você faz isso? Eu que vou lá ligar, oi fulano, oi Zé, tudo bom? Então, eu queria que a partir de hoje você começasse a ofertar desse jeito, tá? Porque a gente percebeu que fez um estudo aqui, a performance de vendas é muito maior. Você pode fazer isso, por favor? Beleza, passa pra Ana aí que agora eu quero falar com ela. É assim? Não é assim, gente. Não é assim. Você cria uma estrutura de multiplicadores. E você faz isso por meio de gestão de pessoas, né? Você precisa entender isso. Você precisa estabelecer metas para a empresa, formas de mensurar essas metas. E a meta, ela é uma meta para a empresa, meta por setor e meta por indivíduo.
Meta para a empresa, meta por setor, meta por indivíduo. Você precisa fazer isso. Porque as metas dos indivíduos, quando são batidas, ajudam o setor, quando bate as suas metas, bate a meta da empresa. Então você precisa fazer isso, né? Senão as pessoas vão fazer o que querem, da forma que querem, no tempo que querem, com a intensidade que querem. Não tem um alvo claro para ser definido, para ser seguido, para ser atingido, né? E você precisa capacitar essa galera para fazer isso, tanto tecnicamente, então, por exemplo, a área comercial precisa de um treinamento de vendas, treinamento sobre produtos, sobre técnicas de venda, sobre neuromarketing, precisa aprender. Como que eu faço uma oferta, como que eu faço quebra de objeção. Eles precisam aprender isso, nem todo mundo vem pronto. E aí você vai treinar as pessoas tecnicamente e também tem que treinar elas em termos de inteligência emocional, que vai ter o dia que a pessoa vai chegar, vai ter brigado com a esposa, vai ter brigado com o marido. E não existe esse negócio de deixe seus problemas em casa. O problema veio dentro da pessoa, porque é um problema que atinge as emoções. E aí você precisa ajudar ela em termos de emoção, a como fazer a gestão dessa emoção para não prejudicar nem a vida profissional, nem a vida pessoal dela. Só que só ensina inteligência emocional quem tem inteligência emocional, porque senão como é que você vai ensinar? É ou não é verdade? Então como é que você vai inspirar essa pessoa? Fala assim, Zé, faça como eu, né? Eu como, se eu não sei como fazer? Então você precisa desenvolver para inspirar as pessoas a fazer como você. Você precisa ajudar essas pessoas, capacitar esses líderes para eles formarem outros líderes. E acredite, no final, tem muita gente, eu já fiz uma live sobre como demitir pessoas, porque você também vai precisar, depois de fazer tudo isso, capacitar pessoas, estabelecer metas, vão existir aqueles momentos que as pessoas não vão se adaptar emocionalmente à tua empresa, não vão se adaptar ao clima da sua empresa, não vão se adaptar à questão das metas, da performance da empresa e vão precisar ser demitidas. E quando e como demitir. Mas você tem como fazer isso de uma forma que não seja dolorosa, de uma forma que seja justa, tanto com a empresa quanto com as pessoas. Isso é uma organização que faça sentido para todo mundo. É um organismo, né? A gente se junta para construir um negócio que faça sentido para todo mundo. Entende? Então, quando você tem esses 3 pilares, liderança, estratégia e gestão de pessoas, acabou. Acabou. Você vai crescer a tua empresa, inevitavelmente. Inevitavelmente. Se você lidera a si mesmo, atrai as melhores pessoas, tem uma estratégia que faz sentido para você, algumas questões de negócio, sabe juntar esse pessoal para melhorar as estratégias, para crescer isso, né, para você se tornar um competidor em relação ao teu mercado e sabe fazer gestão de pessoas, acabou. Ai, Camila, mas eu não preciso saber tudo de marketing digital? Depende, tá relacionado à tua estratégia, ao teu alvo? Não sei. Não sei. Né? Você precisa capitalizar a sua empresa. Se vai ser com você fazendo marketing, ou se você vai chamar uma pessoa, um parceiro, depende da tua estratégia. Não existe fórmula. Não existe fórmula. Cada negócio é um. Existem princípios que podem ser seguidos. Tá joia? E aí eu quero saber se essa live, caramba, veio, entrou, saiu, foi um monte de gente aqui, mas ficou boa parte do tempo. Eu quero saber se isso faz sentido pra vocês. Né? Faz sentido para vocês liderança, estratégia, gestão de pessoas? Faz sentido? E se sim, hoje, qual desses pilares que vocês têm mais dificuldades, que é mais desafiador para vocês, pessoal? Marcelo, que saudade! Fazia tempo, hein? Marcelo só tá vendo minhas lives depois. A Luana, Sandra, Eldon, Everas, o Manuel da Pizza César, ó. Fábio, lá da Febracis, Vitor Hugo, da Brad Estágios, Renato Nascimento, Copy. Ótima live, faz todo sentido, ó. Plano 22 Barbearia. Chácara Recanto Goiano. Ei, Goiânia! Legítima Pizza, ó, lá do Nordeste, veio conversar comigo. O Ney Abdão, advogado. Suedo Rocha. Legal. Sandra, da área de TI. Carol, da área administrativa. Vanessa, lida com crianças. Alexandre Falcão, da Claro. A Thaís aí, ó, também lá da Clínica de Aparelhos Auditivos. Beleza, pessoal? Então faz isso, gente. Vocês precisam desenvolver esses 3 pilares. Liderança, estratégia e gestão de pessoas. Façam isso, desenvolvam essas áreas que inevitavelmente, uma hora ou outra, dentro desse plantio, vocês vão colher os resultados de um crescimento de negócio. Tá, joia? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar essa live aqui no ar também. Dá lá o seu
coraçãozinho, beleza? Depois que fizer esse coraçãozinho, compartilha com quem você sabe que vai ajudar. Gente, vamos ajudar os empresários desse país. Quanto mais riqueza a gente gerar, mais rico fica o nosso país. Lembra? Indivíduos ricos, empresas ricas, país rico. Tá bom? A gente quer riqueza no nosso país, muita riqueza para todo mundo ficar bem. Beleza? Faz isso aí e na próxima terça-feira... Ah, não! Na próxima terça-feira a gente não vai ter nossa live aqui. Nós vamos ter uma mentoria num grupo exclusivo, que eu já fiz na semana passada e vou fazer a última mentoria. E é uma mentoria de negócios, tá joia? Se você quiser participar dessa mentoria, você vai lá na minha bio, tem o site camilabidão.com.br, se inscreve lá para participar desse grupo, que você pode ter uma mentoria a respeito do seu negócio. Desafios que o seu negócio tá passando, tá bom? E aí eu vou te ajudar também. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Obrigada pela audiência. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Terça-feira que vem, se você for participar da mentoria, a gente se encontra lá. Tá joia? Beijo grande e fui!